Bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas. Bem, hoje a gente vai falar sobre a amostragem de um sinal. A gente vai ter uma perspectiva diferente hoje. A gente vai entender o que acontece no domínio da frequência quando eu superamostro e subamostro um sinal. A gente já viu o que acontece no tempo e agora a gente vai perceber quais os efeitos da superamostragem e da subamostragem no domínio da frequência. Então, para isso, a gente precisa entender três coisas, tá? Onde a primeira delas, multiplicação de um sinal por um trem de impulsos. Isso é a primeira coisa, é o básico para a gente entender o que vai acontecer com o sinal ao ser superamostrado ou subamostrado. O que vai acontecer no domínio da frequência. Então, eu vou representar aqui um trem de impulsos. Vou fazer um gráfico, tá? Então pronto. Eu tenho aqui, pessoal, dois gráficos. O primeiro eu vou chamar de quê? De delta de t. Delta de t é o meu trem de impulsos, tá? Por que t? Porque t é o meu eixo y. O delta está em função de quê? Do tempo. Tá? Então, esse trem de impulsos nada mais é do que uma sequência de impulsos deslocadas no tempo. Tá? Então, olha só. Eu tenho um impulso que ocorre no instante zero. Eu tenho um outro instante que ocorre posteriormente e assim sucessivamente. Como eu estou fazendo assim a mão livre, vai dar alguma diferença, mas o espaçamento entre um impulso e outro é o mesmo, tá? Deve ser o mesmo. Então tá, isso vai de menos infinito a infinito. Então, só relembrando aqui, para quem não se familiarizou ainda com o impulso nada mais é do que esse primeiro sinal que a gente representa por delta t. Este segundo sinal é o impulso deslocado para a direita, então ele seria o delta de t menos 1. Esse terceiro é o que? Delta de t menos 2. Então o trem de impulso é o somatório de todos estes impulsos deslocados o que? No tempo. Tá? Então pronto. Agora a gente vai representar aqui um outro sinal qualquer, tá? Eu vou fazer um sinal aqui qualquer, que poderia ser vários, diferentemente outros sinais. Então eu vou representar aqui um sinal que é ele é triangular. E vou chamá-lo de x de t. O eixo x aqui é o t. Então tá, eu quero saber o que acontece quando eu multiplico o sinal x de t pelo sinal delta de t. Tá vendo? Esse x é de multiplicação. Eu quero determinar o que eu vou ter como resultado dessa multiplicação. Então deixa eu fazer aqui um outro gráfico, tá? Pronto, já está aqui. O resultado nada mais é do que o sinal x de t, tá vendo? O sinal x de t amostrado. Por quê? Porque quando eu pego esse sinal aqui, delta de t, o intervalo entre uma amostra e outra, que é esse aqui, eu vou chamar de t, que será o período de amostragem. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser o sinal x de t amostrado de acordo com esse tempo de amostragem. Então eu vou ter isso aqui mais ou menos. Onde eu tenho que o intervalo entre uma amostra e outra é o próprio t. Então isso aqui é delta t vezes x
x de t. Então, se eu quiser superamostrar o sinal x de t, basta o quê? Reduzir o espaçamento entre as amostras que eu chamei de t. Se eu reduzo esse espaçamento, ou seja, eu tenho um trem de impulso cujos impulsos estão mais próximos um do outro, eu vou ter o quê? O sinal x de t superamostrado. O subamostrado é a mesma coisa. Quando eu afasto os sinais, o trem de impulso, eu vou ter o quê? Uma subamostragem. Então isso aqui é extremamente importante para a gente entender o que está por vir. Multiplicação de um sinal por um trem de impulsos. Agora, a segunda coisa, o segundo assunto que a gente precisa compreender, a gente viu a multiplicação. Agora a gente precisa entender o que? A convolução de um sinal com um trem de impulsos. A gente já percebeu o que acontece com a multiplicação, então agora a gente vai falar do que? Da convolução. Tá? Então vejamos. Conforme acima eu vou fazer um outro gráfico de um trem de impulsos e um outro sinal. O meu trem de impulsos, eu vou escolher agora representar um pouco mais espaçado esses impulsos. Vou representar aqui um impulso ocorrendo no instante zero, um impulso um pouco mais afastado e outro aqui. Só lembrando que como a gente fala, eu não mencionei, mas quando a gente fala impulso, subentende-se o que? Impulso unitário. Ou seja, a amplitude de cada impulso desse aqui eu chamo de quê? De 1. Tá? É o valor da amplitude, por isso que é unitário. Então agora a gente vai fazer um outro sinal. Vamos fazer de novo um sinal triangular, né? Opa. Agora eu quero entender qual o resultado da convolução entre esses dois sinais, tá? A convolução, desculpa pela tosse. A convolução a gente representa da seguinte forma. A gente representa com um asterisco, bolinha. Pronto. Então a convolução desses dois sinais, vou só aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu vou ter o quê? Eu vou ter como resultado o sinal x de t, tá? Ocorrendo nos instantes onde acontecem os impulsos. Ou seja, acontece um impulso no instante zero, vamos chamar assim, esse impulso no segundo instante e esse impulso aqui. O resultado então é Ficou claro? Então, se eu analisar aqui lembra que a gente chamou isso aqui, o intervalo entre os impulsos, de t maiúsculo, que é o período? Então significa que a distância entre um sinal desse e outro é o que? É o próprio t, tá? Olha só. Tá meio torto aqui, mas deu para entender. Estão percebendo? Então isso aqui é o sinal x de t. Vamos fazer da mesma cor, né? Isso aqui é o sinal x de t convoluído com o sinal com trem de impulsos delta de t. Perfeito? É como se eu pegasse este sinal x de t aqui e fizesse um carimbo, né, dele e carimbasse exatamente em cima de cada impulso desse. Então o resultado é esse que vocês estão vendo aqui.
Então, isso é a segunda coisa importante para a gente perceber o que a subamostragem gera no domínio da frequência. A primeira é a multiplicação de um sinal por um trem de impulsos, que eu vou ter como resultado a amostragem desse sinal, cujo período de amostragem ou tempo de amostragem é o intervalo de ocorrência, o intervalo de tempo entre os impulsos, e a convolução de um sinal com um trem de impulsos, que vai me gerar o quê? Uma cópia exata do sinal no instante de ocorrência dos impulsos. Agora, a terceira coisa, terceiro assunto aqui relevante para a gente compreender é teorema da convolução. O teorema da convolução é simples da gente entender. O teorema da convolução diz que a multiplicação entre, deixa eu aumentar aqui a minha caixa de texto, entre dois sinais no domínio do tempo corresponde no domínio da frequência a craseado, né? Convolução destes dois sinais. Então, pessoal, a multiplicação entre dois sinais no domínio do tempo corresponde no domínio da frequência à convolução entre estes dois sinais. Tá? Então, voltando aqui em cima, eu tenho dois sinais no domínio do tempo, no domínio do tempo. Quando eu fiz essa multiplicação, se eu obter a transformada de Fourier deste sinal e a transformada de Fourier deste outro sinal, o resultado dessa multiplicação do tempo seria a convolução entre o espectro de frequência desses dois sinais. Tá? Então isso é importante para a gente entender. Se eu multiplico um sinal no tempo, no domínio da frequência corresponde à convolução. E vice-versa. Se eu faço a convolução no tempo, corresponde à multiplicação na frequência. Então é sempre assim. Ou se eu multiplico na frequência, corresponde à convolução no tempo. Se eu convoluo um sinal com o outro na frequência, corresponde à multiplicação no domínio da frequência. Então, vice-versa. Perceberam? Então pronto. Se vocês compreenderam bem esses três assuntos, agora vai ficar fácil entender o que a subamostragem vai gerar para a gente, o resultado da subamostragem e o resultado da superamostragem. Então eu vou gerar aqui, deixa eu reduzir o tamanho desse gráfico, para a gente poder entender. Tá. Então temos aqui três gráficos. E o nosso assunto agora é vamos escrever aqui do lado. Tomando um couro aqui. Nosso assunto agora é superamostragem, tá? Então pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa coluna aqui, esses gráficos, onde à esquerda eu tenho sinais no domínio do tempo, tá? Os sinais aqui estão no domínio do tempo, que eu vou fazer aqui em verde,
E aqui eu vou fazer, deixa eu ver uma cor aqui, verde, tá? E aqui eu vou ter o que? Frequência, só que eu vou fazer na cor azul, tá? Tempo e frequência. Então, se eu tenho tempo e frequência, eu vou ter que fazer o que? O eixo X aqui é tempo, o eixo X aqui é tempo, o eixo X aqui é tempo. O eixo X aqui é F de frequência, o eixo aqui é X é F e aqui é F. Tá. Então, vamos pegar um sinal qualquer, eu vou fazer um desenho de um sinal qualquer aqui, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Este sinal. Como a gente fez, eu vou chamá-lo de X de T, tá? X de T. E vou fazer agora abaixo o que? Um trem de impulso, tá? Deixa eu fazer aqui, pode ser na cor azul mesmo. Eu não entendi porque está ficando vermelho. Eu vou ter um trem de impulso. Percebam o espaçamento entre estes impulsos. Eles estão muito pouco espaçados, onde, como eu disse anteriormente, o espaçamento entre cada impulso desse, eu vou chamar de quê? De tempo de amostragem. Só para facilitar aqui, que não está facilitando. Pronto. Certo? Deixa eu aumentar aqui um pouco. A gente vai ver, olha só. O espaçamento entre um impulso e outro, conforme eu disse, a gente vai chamar de tempo de amostragem. Olha só. A distância entre um impulso e outro eu vou chamar de T. Estão percebendo? Então, quando eu faço a multiplicação entre x de t e delta de t, eu vou ter o sinal x de t amostrado de acordo com o intervalo entre os impulsos de delta de t. Eu coloco esses três pontinhos para falar que ele vai de menos infinito a infinito. Então vamos tentar fazer aqui o resultado dessa multiplicação. Olha só, se eu interpolar esses pontos, tá? Do resultado dessa multiplicação, eu teria que ter aproximadamente o sinal o quê? X de t. Estão percebendo? Então, sinal X de t interpolado. Então, agora o que acontece no domínio da frequência? Para me representar esses sinais no domínio da frequência, a gente utilizaria para isso o quê? A transformada de Fourier. Então eu até coloco um F aqui de Fourier, tá? Então eu já estou fornecendo o resultado. Você não precisa saber exatamente, olhando essa figura aqui, ó, qual que é o resultado da transformada de Fourier dessa função, tá? Eu estou colocando o resultado porque a gente está fazendo a análise de resultado. Então, eu vou colocar aqui também na cor azul. Vamos supor que a transformada de Fourier dele é isso aqui.
Então, se aqui é x de t, aqui vai ser x de quê? De f. Porque vai ser o sinal x no domínio da frequência. Agora, para a gente ver aqui a transformada de Fourier do trem de impulso, a gente vai relembrar disso aqui. O período não é exatamente 1 sobre a frequência? Ou seja, o período é inversamente proporcional à frequência. Ou, se eu multiplicar cruzado período e frequência, eu tenho que frequência é 1 sobre o período. Se eu considero esse período aqui um valor, vamos supor, de 1000, o valor da frequência vai ser o quê? O intervalo entre a frequência, o valor da frequência vai ser muito pequeno. E se t, por exemplo, tende a zero, eu tenho 1 dividido por zero, que tende a infinito. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que se eu tenho um espaçamento muito pequeno entre uma amostra e outra aqui do sinal delta de t, quer dizer que no domínio da frequência, o espaçamento dessas amostras vão ficar o quê? Vão ser maiores, tá? Olha só. Com a mesma amplitude, tá, pessoal? Amplitude de 1. Então, como feito anteriormente, se ele é delta de t, esse aqui eu vou chamar de delta de f. Pronto. Agora, como aqui, agora a gente vai entender como aqui eu fiz a multiplicação entre esses dois sinais e obtive esse de baixo, aqui eu vou ter como resultado que a convolução entre esses dois sinais para obter o terceiro. Como a gente viu, a convolução de um sinal por um trem de impulsos vai resultar em um sinal no instante de ocorrência dos impulsos. Então eu vou ter algo muito próximo disso aqui, olha só. O outro instante de ocorrência do impulso foi aqui, ó. Então eu vou ter isso aqui. O outro instante de ocorrência do outro impulso foi mais ou menos aqui. Então este é o resultado. Está muito aproximado, pessoal. Certo? Então o que aconteceu? Esse espaçamento aqui entre os impulsos no domínio da frequência nada mais é do que 1 dividido por t, que é esse período aqui. Tá? Quanto maior o período, menor o espaçamento. Quanto menor o período, maior o espaçamento no domínio da frequência. Perceberam o que acontece? Isso é um caso de supramostragem. Por que um caso de supramostragem? Porque o valor de t é muito pequeno, tá? Então, por isso. Agora, a gente vai analisar o segundo caso, tá? Que é o que? A subamostragem. Então vamos repetir o mesmo procedimento, vamos desenhar os outros gráficos e fazer análise no domínio do tempo e no domínio da frequência. Vocês me deem um tempinho para me fazer isso de novo, porque eu fiz o favor de apagar o gráfico. Pronto. Como acima eu tinha a esquerda tempo e a direita frequência, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a esquerda tempo e a direita eu vou colocar
vou tentar fazer um sinal bem parecido com o de cima, tá? Aqui. Opa. Deixa eu só relembrar como eu fiz, tá? Vou fazer novamente o meu trem de impulsos. Só que agora, como eu estou analisando um caso de subamostragem, o espaçamento entre os impulsos vai ser o quê? Vai ser maior. Vou colocar um impulso aqui e um terceiro aqui. Como é um sinal periódico, então, como é periódico nessa amostragem, eu coloco assim, 3 pontinhos. Relembrando que a distância entre um impulso e outro eu chamo de T, que é o período de amostragem. Então, se acima eu tenho x de t e abaixo eu tenho delta de t, o resultado dessa multiplicação eu vou ter o quê? Um sinal x de t amostrado de acordo com o instante de ocorrência desse impulso. Então, perceba que esse resultado aqui eu vou chamar de quê? X de t vezes delta de t, que é justamente a multiplicação entre esses dois sinais. Se eu fizer aqui uma interpolação entre esses pontos aqui do sinal x de t, eu vou ter mais ou menos o que? Eu vou ter isso aqui, olha só. E por acaso esse resultado que eu fiz em vermelho se assemelha com esse gráfico x de t? Não assemelha muito. Por quê? Porque eu tenho uma subamostragem. Conforme a gente viu, a subamostragem ela tem uma quantidade de dados que não te oferece características consideráveis do que? Do sinal. Como o sinal representa o sistema, então você não tem informações adequadas do sistema. Você coletou informação, definiu aí um período de amostragem inadequado que não vai o quê? Não vai gerar um conjunto de informações relevantes para você. Você vai perder informações importantes. E aqui, só para completar, esse intervalo aqui é o próprio período. Agora, vamos analisar no domínio da frequência. A transformada de Fourier deste sinal x de t, como eu falei anteriormente, eu fiz ele mais ou menos assim, né? Agora, como o espaçamento aqui entre estes impulsos é maior, significa que, por serem inversamente proporcionais, no domínio da frequência, eles vão ficar mais próximos, né? Então vamos fazer aqui eles mais próximos, olha. Perceberam? Como é periódico, então isso aqui se repete. Então pronto. Olha só. Então esse intervalo aqui é 1 sobre o período. Como no domínio do tempo eu fiz a multiplicação entre esses dois sinais, na frequência vai acontecer a convolução. A convolução vai me gerar uma cópia exata do sinal x de f, né? No instante de ocorrência do que? Dos impulsos delta de f. Só que olha só, como agora os impulsos estão muito próximos, o que vai acontecer na hora de fazer a convolução? Olha só.
Vocês percebam que um sinal está sobrepondo o outro e está virando uma bagunça, porque o que ocorre na verdade é isso mesmo, é uma bagunça. Estão percebendo? E se eu pegar e mostrar aqui, olha só, essa região aqui, essa região, essa região, essa região, ocorre uma sobreposição do espectro de frequência. Ou seja, a subamostragem vai gerar o quê? Essa sobreposição do espectro de frequência. Na superamostragem, eu não tive sobreposição. Tive? Não tive. Por quê? Porque eles estão espaçados um do outro. Por que está espaçado? Porque aqui o intervalo entre um impulso e outro é maior. E por que esse intervalo é maior? Porque no domínio do tempo o intervalo é menor. Já aqui no domínio, na subamostragem, eu tenho que o espaçamento aqui sobrepôs, porque o espaçamento entre o trem de impulsos no domínio da frequência é menor. E ele é menor porque o espaçamento no domínio do tempo é maior. É maior por quê? Porque é uma subamostragem. Tá? Então, isso é extremamente importante. Essa sobreposição no domínio da frequência que a gente desenhou aqui é chamado de aliasing, tá? É chamado de aliasing, que é a sobreposição dos espectros de frequência, a distorção do espectro de frequência em função da subamostragem. Uma coisa importante da gente ver, que é melhor a gente analisar pela superamostragem, é o seguinte: o que acontece? A gente está nada mais, nada menos, ao multiplicar um sinal pelo trem de impulso, nosso objetivo é amostrar um sinal, ou seja, pegar um sinal contínuo, que seria, por exemplo, uma corrente em um determinado resistor, uma corrente em um circuito, e passar o quê? Discretizá-lo para a gente fazer uma análise, por exemplo, computacional. Então percebam, olha só, isso aqui é o sinal antes de ser discretizado, esse aqui é o sinal após a discretização. Então perceba que depois que ele se torna um sinal discreto, o espectro de frequência do sinal se repete, tá? Ele se repete de acordo com o quê? Com esses instantes de ocorrência do impulso. Então, uma consequência da amostragem de um sinal é a periodização do espectro de frequência. Então, a gente pode fazer algumas conclusões aqui, que é o importante disso tudo. Depois de feitas as análises, a gente precisa fazer algumas conclusões, né? Vamos fazer aqui, ó. Conclusões. Primeira, a amostragem periodização, a amostragem de um sinal resulta na periodização de seu espectro de frequências. É extremamente importante, tá? A segunda, que é muito importante, é a subamostragem gera a sobreposição Esse aliasing, se você procurar no dicionário, você vai ver que a tradução dele é falseamento de um sinal, tá? Então, vamos ver o que mais que a gente pode dizer. Tem muitas coisas que a gente pode analisar, né? A gente percebe a periodização do espectro de frequência, a sobreposição do sinal, a gente percebe também... Basicamente são essas duas coisas, as mais relevantes, tá?
Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Suba mostrou um sinal, perdeu a informação no domínio do tempo e distorceu o sinal no domínio da frequência. Se você distorce o sinal no domínio da frequência, você transmite uma informação no domínio da frequência errada, ou seja, você mostra algo que não é verdade. E na hora de você projetar um filtro ou fazer a análise daquele sinal, você vai o quê? Você vai obter resultados diferentes do que a gente considera adequado. Então, dito isso, fizemos essas duas conclusões. Tá? É importante lembrar sempre: convolução no tempo é multiplicação na frequência e vice-versa. Lembrar aí da amostragem através do trem de impulsos e do que significa a convolução entre dois sinais, de um sinal com um trem de impulso. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer. Tá? Forte abraço, tudo de bom para vocês.